aos nossos queridos ouvintes, do programa Conexão Gospel. Nesta tarde, louvamos a Deus por mais uma oportunidade de poder estar aqui para compartilhar com os ouvintes e amantes do programa Conexão Gospel, o nosso povo, a igreja e o nosso povo cordino, a comunidade cordina. É um prazer, é uma alegria muito grande estar aqui com o irmão Johnny, que apresenta este programa que tem entrado nos lares nas quintas e sextas-feiras, e a igreja está apreciando. Esse programa tem por objetivo levar aos lares a palavra de Deus, a música evangélica e também informações sobre o funcionamento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Barra do Corda, em todas as suas congregações. Este programa tem o apoio total, maciço, de todos os dirigentes, de todo o ministério da Assembleia de Deus em Barra do Corda. E nós louvamos a Deus pelos nossos ouvintes e pelos nossos amigos que estão ligados conosco nesta tarde. Eu quero compartilhar com vocês uma rápida mensagem da Palavra de Deus nesta tarde, que encontra-se no capítulo 3 do Evangelho de São João. E eu quero ler aqui alguns versículos deste texto do capítulo 3 do Evangelho de São João, que fala de Nicodemos e Jesus. O encontro de um fariseu, de um mestre entre os fariseus, que teve um encontro com Jesus. E vamos ler um texto bíblico para ver alguma coisa importante entre esses dois personagens. O Nicodemos, um homem versado na lei, doutor da lei, escritor da lei, um dos membros de muita importância do Sinédrio, o tribunal de maior importância entre os judeus. E nós vamos ler aqui alguns versículos nesse texto bíblico, o capítulo 3 do Evangelho de São João, versículos 1 em diante, que diz: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, o principal dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Até o versículo de número 7. Nesse texto bíblico nós encontramos aqui um diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, um doutor da lei, intérprete da lei, conhecedor profundo da lei, de todo o Antigo Testamento, e ouvindo falar dos milagres operados por Jesus, das maravilhas que Jesus operava no seu ministério público, Nicodemos ficou curioso, desejando ter um encontro com Jesus. Talvez no pensamento de testar os seus conhecimentos, mostrar para Jesus o seu conhecimento sobre a lei e ouvir alguma coisa de Jesus. Talvez, eu imagino ele pensando, se apresentar para o mestre, levar Jesus a admirar-se do seu conhecimento, da sua profundidade em relação à lei. Ele era um dos principais dos judeus. A Bíblia diz que Nicodemos era um dos principais. Nicodemos, ao ouvir falar
dos ensinos, dos milagres, dos prodígios, das maravilhas operadas por Jesus, ele, como líder, sentiu-se animado e sentiu desejo de ter-se com ele. Com certeza, ele pensou: eu preciso conhecer este homem famoso, eu preciso conhecer este homem milagroso, porque este homem não se pode pensar que este homem tenha vindo de outra parte, que este homem seja o mensageiro de outro ser a não ser de Deus, porque de acordo com o que eu tenho visto falar, de acordo com as informações que eu tenho ouvido a respeito dele, esse homem é vindo de Deus. Porque Nicodemos sabia, e ele chegou para anunciar: ninguém pode fazer esses sinais, esses prodígios e essas maravilhas que tu faz se Deus não for com ele. Nicodemos, ele entendeu e ele sentia que este homem era vindo da parte de Deus, embora alguns criticassem, embora alguns não quisessem aceitar a sua doutrina, mas ele, como um líder, como um mestre da lei, um homem inteligente, profundo, versado na lei, de profundo conhecimento, ele entendeu logo, e ele pensou consigo mesmo: esse homem é vindo da parte de Deus, e se é da parte de Deus, convém-me ir ter com este homem. Resultado: Nicodemos foi ter-se com Jesus durante a noite, no período da noite, e a Bíblia diz que, encontrando-se com Jesus, Nicodemos disse para ele: Rabi. Chamou Jesus de Rabi, que quer dizer mestre, quer dizer mestre. Sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais, os prodígios, as maravilhas que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos conhecia muitos grupos, muitas pessoas que se despontavam, e que podiam fazer outras operações, porém os milagres, as operações operadas por Jesus, ele tinha certeza absoluta que ninguém era capaz de fazer se Deus não fosse com ele, que ele era vindo da parte de Deus. Chamando Jesus de mestre, Jesus olha para Nicodemo e disse: em verdade eu te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou impactado com esta palavra de Jesus: nascer de novo. Talvez Nicodemo pensasse que Jesus fosse lhe levar um terreno para falar sobre a lei de Moisés, e que ele tinha realmente bastante argumento para falar sobre a lei. Jesus lhe leva para um terreno completamente desconhecido de Nicodemos como mestre. Diz: mas nascer de novo, o que é isso? Como é que isso pode acontecer? Um homem avançado de idade, velho como eu terei condições de voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele pensava que Jesus estava falando dessa condição natural do ser humano nascer, como todas as crianças nascem, materialmente falando, que as mães dão luz a crianças, e ele pensava que ele teria que voltar ao ventre materno, nesse estado natural de nascer, e voltar a nascer de novo. Isso era uma coisa impossível, é inadmissível uma situação como essa, e ele ficou chateado, porém ele estava argumentando com Jesus, querendo saber como poderia isso acontecer. Embora pensando em um aspecto, e Jesus estava se dirigindo a ele em outro aspecto, já no aspecto espiritual. E a Bíblia diz que Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. Jesus deixou bem claro para Nicodemos que esse nascimento que ele estava articulando com ele não era o nascimento materno, da mãe materna, da mãe biológica, que as crianças nascem das suas mães. Jesus está falando de um outro nascimento que Nicodemos não tinha conhecimento a respeito dele. E Jesus começa a chamar Nicodemos para esse terreno e dizer para ele que o nascimento que ele estava falando não era o nascimento materno, não era necessário voltar ao ventre materno, não estava falando no aspecto, no sentido material, mas no sentido espiritual. E Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos: mas como é que pode ser isto?
E Jesus disse para ele: quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Jesus começa a dizer a Nicodemo aqui, para ele entender que para entrar no reino de Deus, para ver o reino de Deus, conhecer o reino de Deus e participar do reino de Deus, se fazia necessário um segundo nascimento, nascer de novo, e agora não da carne, mas do Espírito. Quem nasce da carne é carne, inclinado para a carne, busca as coisas da carne. Quem nasce do Espírito é Espírito, inclina-se para as coisas do Espírito e busca as coisas do Espírito. Um nascimento completamente diferente no sentido espiritual, um nascimento que é vindo de Deus, como diz a palavra de Deus, nascido pelo Espírito, nascido da água, talvez aqui uma alusão da palavra de Deus e também do Espírito Santo, que é quem faz o processo do novo nascimento, da transformação na vida do pecador, para que ele esteja apto, preparado para entrar, para ver, para participar e para morar no reino dos céus. Então, Jesus deixou claro para Nicodemos que aquele que nasce da carne é carne. Eu não estou me referindo à carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires de estar te dizendo isso. Nicodemos se aprofunda mais, e Jesus tentando se aprofundar mais, conhecer mais a respeito do novo nascimento. Concluiu Jesus dizendo para ele: eu me admiro muito que tu és um mestre em Israel, tu és um doutor da lei, em um conhecimento profundo e versado sobre a lei, e não entende essas coisas? Não entende estas coisas, mestre em Israel, não entende a respeito do novo nascimento, com quem queria dizer o essencial para ver, participar, receber o reino de Deus, você não sabe, como quem diz. E o que é que você está ensinando para esse povo? E o que será desse povo que você é mestre, que você dirige, que você guia, que você ensina? O que será desse povo? Se para ver o reino de Deus tem que nascer de novo, se para morar no céu tem que nascer de novo, você que é o mestre não sabe disso, imagine os seus alunos. Nicodemos foi impactado com o mestre, e pelo mestre Jesus Cristo, o maior mestre de todas as épocas, o maior mestre de todos os tempos, que foi mestre no passado, é mestre no presente e continuará sendo mestre no futuro. E a Bíblia diz que ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Rei da glória, e o mundo que existe foi feito por ele, e a Bíblia diz que nada do que foi feito sem ele. É esse Cristo maravilhoso, meu amigo ouvinte, que nos ouve nesta tarde, que te diz que é necessário você nascer de novo. Você quer entrar no reino de Deus? Você quer ser um participante do reino dos céus? Você quer morar com Cristo eternamente na glória? Procure entrar pelo caminho do novo nascimento. É necessário o homem nascer de novo, agora de ser regenerado, gerado de novo, né? Para uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus, na pessoa bendita e gloriosa de Jesus Cristo, vos abençoe, e que você procure tomar o conhecimento do novo nascimento, se deseja morar nos céus de glória com Cristo eternamente. Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, nos abençoe, nos guarde no seu amor e na sua graça para sempre. Amém.